Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Química Analítica Quantitativa, a parte de laboratório. Então vamos continuar trabalhando com a volumetria de precipitação. Então na aula passada vocês trabalharam com o método de Mó. Nós já sabemos que a volumetria de precipitação ela envolve basicamente 3 métodos: o método de Mó, o método de Fajans e o método de Vollard. O método de Mó e o método de Fajans são considerados métodos diretos, porque a amostra a ser titulada ela é adicionada ao Erlenmeyer e através de uma bureta nós vamos colocando o nitrato de prata e através de um indicador nós podemos visualizar o ponto final dessa titulação. Então no método de Mó nós usamos como indicador o cromato. No método de Fajans, que nós iremos trabalhar nessa primeira parte da 5ª aula, nós vamos utilizar a fluoresceína. Então qual é a diferença do método de Mó para o método de Fajans? No método de Mó, nós verificamos a formação de um precipitado de cromato de prata, um precipitado vermelho, indicando o ponto final da titulação. Já no método de Fajans, nós trabalhamos com indicadores de adsorção. Então, a fluoresceína, que nós vamos utilizar para determinar a concentração do iodeto em uma amostra desconhecida, ela vai dissociar porque ele é um ácido fraco. Então, a gente já tem que imaginar que, apesar de estarmos trabalhando com a volumetria de precipitação, o equilíbrio ácido-base volta a ser importante. Lógico, se eu tenho a fluoresceína, que é um ácido fraco, se eu tenho um meio muito ácido, o que vai acontecer? Eu vou reprimir a ionização da fluoresceína. E como é que se dá a indicação desse ponto final? Vamos pensar. Inicialmente eu tenho o iodeto no meu Erlenmeyer. Ao ir adicionando prata, eu vou formando o iodeto de prata. Só que eu ainda tenho excesso de iodetos no meio. Então o iodeto ele vai ser absorvido na superfície do cristal, reprimindo o fluoresceinato que está em solução, naquele pH que vocês estão trabalhando. Quando a gente ultrapassa o ponto final dessa titulação, o que vai acontecer? A gente vai ter um excesso de prata adicionado. E como eu tenho agora fluoresceinato na solução, o fluoresceinato que vai ficar absorvido na superfície dos cristais, vai, através de um processo de atração eletrostática, atrair os íons prata, formando fluoresceinato de prata na superfície desses cristais. O fluoresceinato de prata, ele é um precipitado vermelho. Então, essa substância vai absorver no precipitado de iodeto de prata, mudando a coloração desse precipitado. Por isso, ele é conhecido como indicador de adsorção. Então, vai ocorrer um processo adsortivo na superfície do eletrodo, na superfície dos cristais após o ponto de equivalência. O procedimento experimental é muito simples, similar ao que a gente já vem trabalhando. Então, o que a gente precisa para executar essa prática? Uma bureta, onde nós vamos colocar o nosso titulante, que nós já sabemos que é o nitrato de prata, que é um padrão secundário, porque nós já padronizamos o nitrato de prata na aula passada, utilizando o cloreto de sódio. Nós precisamos dos Erlenmeyers, 3 Erlenmeyers, onde nós iremos adicionar a nossa amostra, na primeira parte da aula de hoje, o iodeto, e assim nós titularemos o iodeto com o nitrato de prata. Então o procedimento é bem simples, nós já sabemos como devemos executar, então vamos utilizar uma pipeta volumétrica de 5 ml, nós já temos aqui no becker condicionado a solução amostra, que no caso é o nosso iodeto, tá? Então nós vamos acondicionar a pipeta. Então o procedimento você já conhece, não precisa a gente ficar repetindo todo momento, tá? Então eu vou fazer mais rapidamente. Vamos acondicionar a pipeta com a solução de iodeto, que é a minha amostra, e vamos descartar esse material. Tá? A gente não pode reaproveitar, uma vez que essa pipeta já podia estar molhada e diluiu então a minha amostra. Então, descartei esse material, vou agora retirar a alíquota. Lembrando que a gente sempre ultrapassa o menisco de aferição da pipeta. Então, com o auxílio da pera, nós vamos preenchendo a pipeta. Ultrapassamos o menisco de aferição da pipeta. Vamos agora enxugar a ponta da pipeta para remover o excesso da amostra. E vamos então aferir essa pipeta. Feito isso, vamos transferir o material para o Erlenmeyer.
após transferir a nossa amostra para o Erlenmeyer, nós temos que adicionar o carbonato de cálcio. Por que adicionar o carbonato de cálcio? Nós já sabemos que precisamos ajustar o pH do meio. Então, como nós trabalhamos na semana passada na determinação do cloreto através do método de mol usando o carbonato de cálcio, nós utilizaremos também o carbonato de cálcio para ajustar o pH para a determinação do iodeto usando o método de Fajans. Então vamos, com o uso de uma espátula, colocar um pouco de carbonato, então aproximadamente 0,05 gramas, não precisa a gente ficar pesando esse material, então um pouco, adicionamos. Vamos colocar 50 ml de água, né? A partir desse momento já chegamos à metade do nosso curso de laboratório, nós já sabemos que essa quantidade de água é apenas para auxiliar o processo de titulação, ela não interfere no meio, porque a gente está trabalhando com número de mols. Número de mols é massa sobre massa molar, então independe do volume que eu estou adicionando de água, tá? Então, 50 ml de água com auxílio de uma proveta, vamos adicionar ao Erlenmeyer. Então, o que é que nós temos agora nesse Erlenmeyer? Temos o carbonato de cálcio, temos a nossa amostra de iodeto e temos também água. O que está precisando para a gente começar o processo de titulação? O indicador. Como nós já sabemos, o indicador a ser utilizado será a fluoresceína. Então, nós vamos utilizar 2 gotas de fluoresceína. Então, como eu estou controlando o pH através da adição de carbonato de cálcio, eu agora tenho o fluoresceinato em solução, que é a espécie que vai reagir com a prata após o ponto final, para indicar, então, esse ponto para a determinação do iodeto na minha amostra. Então, vamos começar o processo de titulação. Então, vamos só ajustar a nossa bureta. A bureta, ela já está com o nitrato de prata. Vamos só zerar a bureta, tá? Ela já foi acondicionada, então a gente já sabe o procedimento a seguir antes da titulação. Tá? Então vamos só zerar a bureta. Então zeramos a bureta e vamos agora começar o processo de titulação. Então a gente vai verificar no ponto final justamente a adsorção do fluoresceinato de prata na superfície desses cristais de iodeto de prata que estão sendo formados ao adicionar a prata à minha amostra de iodeto. Então vamos adicionando até observar o ponto final dessa titulação. Então nesse momento a gente pode observar que a formação dos cristais ocorre mais intensamente e a gente tem uma alteração na superfície desses cristais, em função da adsorção do fluoresceinato de prata formado no ponto final dessa titulação. Então, esses são os cristais, agora, de iodeto de prata, tendo a adsorção do fluoresceinato de prata, indicando o ponto final dessa titulação. Esse procedimento vocês vão seguir para os 2 próximos Erlenmeyers. Feito isso, teremos 3 volumes de nitrato de prata gastos para titular a nossa amostra de iodeto. Após o procedimento experimental, teremos que calcular a concentração de iodeto na nossa amostra. Como a gente já sabe a reação envolvida, que é o primeiro passo a ser realizado antes de começar o processo experimental, é escrever a reação envolvida, a gente sabe que 1 mol de prata reage com 1 mol de iodeto. Então eu posso escrever que o número de mols de prata é igual ao número de mols do iodeto. Número de mols, massa sobre massa molar ou concentração em mols por litro vezes o volume. Como as informações que eu tenho da minha amostra e do meu titulante é concentração e volume, então eu vou escrever que o número de mols é concentração de prata vezes o volume de prata igual a concentração do iodeto vezes o volume do iodeto. O que a gente deseja determinar é a concentração do iodeto, então ela é a nossa incógnita. Para isso, nós precisamos da concentração do nitrato de prata, basta olhar no rótulo da solução, o volume do nitrato de prata, que nós vamos ler agora na bureta,
e o volume do iodeto, que é o volume da alíquota da amostra que nós titulamos, que no caso foram 5 ml. Então, o que está faltando é apenas o volume de prata necessário para alcançar o ponto final dessa titulação. Então, esse volume nós vamos ler agora na bureta. Então, olhando a bureta, sempre na posição horizontal, vocês já sabem que pode usar o auxílio de um papel para verificar, um papel branco, para verificar com mais facilidade o ponto final, o volume desse ponto final, né? Com a experiência, a gente já consegue observar que o volume gasto de nitrato de prata para titular a nossa amostra de iodeto foi de 4,23 ml. Então, esse foi o volume de nitrato de prata gasto para titular a amostra de iodeto. Com esse volume, nós jogamos na equação e conseguimos facilmente determinar a concentração de iodeto na nossa amostra. Só relembrando que vocês vão seguir esse procedimento 3 vezes, então no final vocês vão ter 3 concentrações de iodeto na amostra. Como nós já sabemos, nós temos os erros aleatórios, consequentemente 3 concentrações diferentes, mais próximas entre si, vocês terão que obter. Com esses valores de concentração, vocês devem calcular a média, o desvio padrão e o intervalo de confiança para representar de forma correta o resultado de vocês na amostra.